Seja bem-vindo à quinta mensagem da série Uma Vida Abençoada. E hoje nós vamos compartilhar sobre mordomia. E quando a gente pensa em mordomia, a gente precisa estar bem atento sobre a questão que envolve a mordomia. Mordomia não é apenas falar sobre bens materiais. Mordomia não é apenas falar sobre dinheiro. E quando a gente pensa em mordomia, a gente tem que pensar no nosso corpo, a gente tem que pensar no nosso tempo, a gente tem que pensar nas oportunidades que Deus Ele nos dá, a gente tem que pensar nas nossas influências, porque tudo isso está ligado diretamente à mordomia. Mordomia do corpo, da mente, das influências, das oportunidades, do tempo. Mas hoje, de forma bem específica, eu quero compartilhar com você sobre dinheiro, sobre bens materiais. Então hoje nós vamos focar mordomia, mas pensar especificamente sobre dinheiro, sobre bens. E eu queria que você tivesse o seu coração bem aberto para tudo aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. A grande pergunta aqui nessa manhã é o seguinte: eu sou um bom mordomo? Será que você e eu somos bons mordomos? Será que a gente sabe administrar tudo aquilo que Deus Ele faz chegar nas nossas mãos? Como você tem administrado os recursos que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com o dinheiro que Deus faz chegar nas tuas mãos? Você tem conseguido administrar bem? Você tem sido um bom mordomo? Você tem sido zeloso, cuidadoso com os bens, com o dinheiro, com tudo aquilo que Deus Ele faz chegar nas tuas mãos? Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. A doutrina da mordomia, ela é ensinada em toda a Bíblia. A doutrina da mordomia, ela é ensinada em toda a Bíblia. A Bíblia, ela fala muito sobre mordomia. Ela alcança e envolve o povo de Deus em todas as épocas. Na verdade, Deus, Ele confia os seus bens ao homem, a fim de que ele o administre com sabedoria, diligência, honestidade e fidelidade. Há uma frase do pastor Hernán Dias Lopes, que ele disse o seguinte: a boa mordomia é uma relação de confiança que se fundamenta na graça e não na lei de Deus. Se Deus Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o proprietário de tudo por direito de criação e redenção. Não há absolutamente coisa alguma na criação da qual podemos dizer que nos pertence. Todas as coisas criadas por Deus pertencem a Ele. Todas as coisas, elas são do Senhor. Ele é o dono de tudo. E a relação do homem com as coisas criadas é apenas de mordomia. Isso é, de administração. A palavra mordomo, talvez para você que é novo decidido, para você que está começando a caminhar na fé agora, seja uma palavra muito estranha. Mas pastor, o que significa a palavra mordomo? A palavra mordomo, ela significa o seguinte: significa aquele que é responsável pela direção ou administração da casa. Na verdade, um mordomo ou um dispenseiro,
Ele é uma pessoa que administra bem os bens de outra pessoa. Ele próprio, ele não possui esses bens que ele administra, mas ele tem o privilégio de desfrutar e usar de modo a beneficiar seu Senhor. Mas por que a aplicação prática da mordomia na vida da igreja é de extrema importância? Olhando aqui, queridos, para a palavra de Deus, há pelo menos 3 verdades que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Complete no seu guia. A primeira é essa: a mordomia nos impulsiona a colocar Deus em primeiro lugar na nossa maneira de viver. Completa no seu guia de estudo. A mordomia nos impulsiona a colocar Deus em primeiro lugar na nossa maneira de viver. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz o seguinte: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Segunda coisa que eu quero que você complete aí: a mordomia ensina que não podemos dar nada para Deus, pois tudo é dele. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Então a mordomia me ensina que nada podemos dar para Deus, pois tudo é dele. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te devolvemos o que vem das tuas mãos. Uma outra verdade que a Bíblia nos ensina sobre mordomia é o seguinte: o que temos é Deus quem nos dá temporariamente. Tudo aquilo que você e eu temos é Deus que nos dá, é Deus que nos confia, mas não nos confia para a eternidade, nos confia por um tempo. A Bíblia diz aqui para nós, exatamente, lá em 1 Crônicas, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18, o seguinte: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Na verdade, Deus, Ele deseja que cada um de nós seja encontrado como um bom mordomo de tudo aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos. Pastor, a gente não desfruta daquilo que Deus dá. Nós desfrutamos, mas não apenas desfrutamos. Deus deseja que a gente se torne bons administradores de todas as coisas que Ele faz chegar nas nossas mãos. Mas será que nós temos sido bons mordomos daquilo que pertence ao Senhor? Será que você e eu temos cuidado muito bem daquilo que Deus, Ele tem nos confiado, Ele tem nos dado, Ele tem nos abençoado? Na verdade, eu tenho observado que muitas pessoas hoje estão com uma vida financeira completamente desequilibrada. Eu acredito que nessa manhã eu estou falando para péssimos administradores das coisas de Deus. É possível que nessa manhã eu esteja falando para gente endividada, para gente que não sabe administrar os recursos que Deus tem liberado sobre a sua vida. É possível que eu esteja falando para gente aqui que o dinheiro ele entra no bolso de direito, mas vaza da mesma forma que entra, porque são pessoas que não sabem administrar de forma zelosa e cuidadosa de tudo aquilo que Deus tem feito chegar nas tuas mãos. Pastor, quais são os motivos? Porque existem pessoas que não conseguem ser bons mordomos.
Muitos são os motivos: o mau gerenciamento do dinheiro, gastos excessivos, falta de economia, avareza. O mau uso do dinheiro, ele tem trazido muitos prejuízos a famílias inteiras. Porque não é apenas o má administrador que sofre. Quando tem alguém dentro da nossa casa que não sabe cuidar muito bem daquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos, não é apenas você que sofre. As pessoas que estão ao seu redor sofrem. A sua família sofre exatamente por causa da má administração. Mas se quisermos que Deus faça coisas extraordinárias na vida financeira, vamos precisar fazer a nossa parte. É interessante que o escritor da carta aos Hebreus, ele deixou um bom conselho para todos nós. Ele disse o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Talvez aos seus olhos seja impossível mudar a realidade financeira que você esteja vivendo. Talvez aos seus olhos pode ser impossível que você se torne um bom mordomo, que haja um equilíbrio em sua vida financeira, ou o desperte de uma prosperidade segundo a palavra de Deus. Entretanto, aos olhos de Deus, todas as coisas são possíveis. Então nessa manhã, não importa como esteja a sua vida financeira, não importa se você hoje esteja vivendo uma questão de endividamento. Talvez hoje a sua família esteja sofrendo porque escolhas que você fez no seu passado. Não importa como esteja hoje a condição financeira da sua vida, eu quero que você olhe hoje com um olhar realmente totalmente diferente, porque Deus, Ele pode mudar a realidade financeira da sua vida. Eu quero nessa manhã aqui, de acordo com a Bíblia, ensinar algumas coisas importantes para você. Então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, como é que a gente pode então se tornar bom mordomo do recurso que Deus faz chegar às nossas mãos? Em primeiro lugar, complete no seu guia: para se tornar um bom mordomo, não abra mão de fazer planejamento. Coloca aí, planejamento. Você não pode abrir mão de fazer um planejamento financeiro. A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 14, verso 28, o seguinte: pois qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Interessante o que Lucas escreveu aqui. Esse verso bíblico aqui, ele está falando de planejamento. Esse verso bíblico está falando de sentar antes e planejar os gastos. Planejar aquilo que você vai investir, vai construir. Ele diz aqui que aquele que quer construir uma torre, ele não sai construindo essa torre de qualquer jeito, mas primeiro ele se assenta, ele calcula as despesas que ele vai ter, e depois de verificar todas as coisas, depois de planejar aquilo que ele quer construir, depois de planejar aquilo que ele quer fazer, o investimento, a Bíblia diz então que ele tem os meios para que possa então construir aquilo que ele deseja. Existe um princípio
E esse princípio é fundamental para se tornar um bom mordomo, equilibrar a vida financeira e esperar e experimentar as bênçãos de Deus. E esse princípio se chama planejamento. Talvez hoje você seja uma pessoa endividada, exatamente porque tem lhe faltado planejamento, tem lhe faltado sentar, tem lhe faltado planejar, tem lhe faltado gastar algumas horas para você pensar naquilo que você quer fazer. Há muitas pessoas aqui endividadas, é porque elas não gastaram tempo antes de investir. Você acha que isso é correto? Você acha que alguém ou alguma coisa pode definir como o seu dinheiro deve ser gasto? Você acha que alguma coisa pode controlar o seu recurso financeiro? Se você não planejar, alguém vai fazer isso. Alguma coisa vai fazer isso. Porque você não sentou? E se tem uma coisa, queridos, que a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida, é com essas propagandas que a gente vê todos os dias diante dos nossos olhos. Cuidado com as propagandas, com o apelo da mídia. Cuidado com o consumismo. Não abra mão de fazer um planejamento financeiro, porque isso o tornará um bom mordomo e o ajudará a equilibrar a sua vida financeira e a experimentar coisas novas da parte de Deus na sua vida. Deus, Ele não quer que você viva com a vida toda enrolada. Deus não quer que você ande por aí envergonhado. Deus, Ele quer o melhor, o maior, o mais especial para a vida financeira de cada um de nós. Só que o próprio Deus também deseja que você se posicione, que antes de você gastar, que antes de você fazer um investimento, que antes de você comprar alguma coisa, que antes de você construir algo, você sente primeiro. Você faça uma avaliação e veja se isso está dentro do seu orçamento. Porque Deus, Ele vai lhe dar, Ele vai fazer as coisas sim chegar nas tuas mãos, mas aquilo que Ele faz chegar nas tuas mãos também precisa passar pelo planejamento seu. Pastor, mas eu sou compulsivo demais. Se você tem problema com compulsividade, você precisa do 30 semanas. Você precisa buscar tratar essa área na sua vida. Então nessa manhã, o primeiro princípio para se ter uma boa mordomia é saber planejar as coisas. Porque como você vai administrar se você está endividado? Como você vai cuidar dos recursos que Deus tem lhe dado se você está com problemas financeiros? Então a primeira coisa que a gente aprende para se tornar um bom mordomo, não abra mão de fazer um planejamento. Número 2, complete. Para se tornar um bom mordomo, administre bem todos os seus recursos. Administre bem todos os seus recursos. Lucas capítulo 19, verso 13, a Bíblia diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e lhe disse: negociai até que eu venha. Para um verdadeiro cristão é fundamental saber que o dinheiro não lhe pertence. O dinheiro não pertence a nenhum de nós. Tudo é de Deus. Mas o papel do cristão é apenas tomar conta, porque Deus requer prestação de contas. O texto que nós acabamos de ler deixa bem claro isso para nós. O dono de uma mina chamou 10 homens e confiou ele 10 minas e disse: vai negociando
até que eu volte. Em outras palavras, o dono da mina disse para esses 10 homens aqui: sejam bons administradores. Vá multiplicando o recurso que eu estou fazendo chegar nas tuas mãos. E no dia que Deus voltar, Ele vai requerer de nós aquilo que Ele nos confiou. Por isso é necessário que se administre bem todos os recursos que Ele faz chegar na nossa mão. Não é sem sentido que Jesus, Ele conta parábolas que falam de dinheiro e de prestação de contas. Por exemplo, no texto que nós lemos aqui, o verbo negociar significa administrar. O verbo negociar significa administração, né? Boa administração. Não é uma administração qualquer, mas é uma administração com excelência. É uma administração boa. É uma administração que faça os recursos multiplicarem, crescerem. Administrar é ter um lugar para cada coisa e ter cada coisa no seu lugar. Então nessa manhã eu te pergunto: você é um bom administrador dos recursos que Deus tem dado você para você tomar conta? Você tem cuidado muito bem daquilo que não é teu? Quando um dono daquilo que lhe foi confiado chegar, como estará aquilo que lhe foi confiado? Você cuidou com zelo? Você cuidou de fato com diligência? Você foi um bom administrador daquilo que lhe foi confiado, daquilo que Deus depositou total confiança para deixar contigo? Se não, hoje é dia de você pensar seriamente sobre isso. Se você administrar bem todos os recursos, você se tornará um bom mordomo. Experimentará equilíbrio em suas finanças. E as bênçãos do Senhor estará sobre a sua vida. Você tem sido um bom administrador? Duas coisas para que a gente seja um bom mordomo: planejamento, administração. Sem essas duas coisas, nenhum de nós, por mais conhecedor que sejamos, vamos conseguir viver uma vida de mordomia de forma saudável. Terceira e última questão importante nessa manhã: para se tornar um bom mordomo, livre-se das dívidas desnecessárias. Livre-se das dívidas desnecessárias. Tem muita coisa, querido, desnecessária dentro da nossa casa que a gente não usa. Tem muita coisa dentro da nossa casa que é pura vaidade e nada de necessidade. Tem muita coisa dentro da nossa casa que é mais para o nosso prazer do que propriamente para aquilo que a gente precisa. Há pessoas aqui endividadas por causa de questões desnecessárias, por causa de vaidade. A vaidade hoje fez você estourar o seu cartão de crédito. A vaidade hoje levou você a ficar devendo o banco. A vaidade hoje fez com que você estivesse endividado até o teto. A vaidade hoje está fazendo com que você tenha que trabalhar de forma interminável, horas e horas por dia, por causa que você tem que pagar dívidas.
E olha que você tem trabalhado, e olha que você tem se estressado, e olha que você tem 4, 5 empregos, e as coisas só têm piorado para você. Mamon te pegou direitinho. Mamon te aprisionou. E hoje você não sabe o que fazer. Mas a orientação bíblica nessa manhã é para você se livrar de todas as dívidas desnecessárias. A Bíblia aqui em Provérbios 22:7, ela diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você é servo daquele empréstimo bancário que você fez para comprar questões, ou para ter questões desnecessárias que hoje estão no canto da sala, dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, numa garagem. Hoje você tem sido dominado por isso. Porque, queridos, às vezes contraímos dívidas desnecessárias, pressionados pela mídia. Elias, para de tentar me vender colchão. Semana que vem eu vou lá comprar o meu. Não é uma coisa desnecessária. Descanso e conforto. Irmãos, eu já vivi endividado igual a você. Porque o meu problema era um problema de compulsão, que eu estive tratando no 30 semanas. E que estou tratando no 30 semanas. Roupa, tênis, calça, relógio, de forma descontrolada e desnecessária. Eu não podia ver. Eu ficava doido. A Mônica falava assim, contava comigo: não compre. Aí no primeiro momento eu obedecia a ela. A gente voltava para casa. Mas no dia seguinte eu ia lá sozinho. Porque aquilo que eu vi era mais forte do que eu. E quando eu comprava aquilo, levava para casa, usava uma vez só. E sabia que no dia seguinte batia um remorso dentro do meu coração. Uma tristeza que eu não entendia, porque eu queria tanto aquilo ali no primeiro momento, e depois que aquilo chegou na minha mão, eu usei um dia, no outro dia ficou lá, e até hoje tem coisas que eu não uso. Você sabe por causa de que bateu o remorso no meu coração? Porque aquilo que eu comprei, aquilo que eu vi, aquilo que eu desejei e obtive, aquilo era desnecessário para mim. Porque quando é uma necessidade que é suprida, a satisfação vem acompanhada com ela. Mas a mídia nos pressiona, ela nos sufoca de propagandas e campanhas publicitárias que em geral possuem um objetivo muito claro: gerar necessidades desnecessárias no nosso coração. Desse modo compramos o que não precisamos, muitas das vezes com o dinheiro que a gente não tem, para agradar as pessoas e para mostrar para a sociedade que nós somos capazes. A pergunta é: capaz de quê? Capaz de quê? Por isso que antes de decidir comprar algo, pergunte a si mesmo. Pergunte àqueles que estão de fora e estão perto de você.
Eu realmente preciso disso? Será que eu posso realmente pagar isso? Será que realmente é isso que eu quero? Segundo alguns dados do IBGE sobre as finanças das famílias brasileiras, preste atenção, 51% da população tem um alto índice de endividamento. 85% das famílias gastam mais do que ganham. 15% das famílias conseguem ter dinheiro até o final do mês. E 70% do consumismo é desejo. E apenas 30% é necessidade. O que esse quadro que o IBGE traz para nós, ele nos mostra? O resultado disso aqui, queridos, é endividamento. Endividamento. É melhor uma vida modesta com as contas pagas em dia do que uma vida cheia de vaidade e dívidas. Tem muita gente aí andando na pompa. Carro novo, casa nova, muito bem, aparentemente sucedido, mas vai ver o extrato da conta dele. Vai ver o extrato do cartão de crédito. É gente arrebentada financeiramente, mas prefere ficar andando de salto. Prefere ficar andando bonitinho na igreja, na sociedade. Não, eu não posso, por causa da minha vaidade, eu não posso perder a minha pompa. Eu tenho que me mostrar para a sociedade. Você não tem que se mostrar para a sociedade coisa alguma. Principalmente que aquilo que você quer mostrar é passageiro, é efêmero. É só aqui para esse nível terreno. O que você tem que mostrar está lá em cima. São os tesouros celestiais que Deus já liberou para a tua vida. Então saia da dívida. Entenda que prosperidade não é ter riquezas, mas é viver plenamente com aquilo que Deus faz chegar nas tuas mãos. Isso é prosperidade. Faça uma avaliação e você se assustará com a quantidade enorme de coisas desnecessárias que você comprou e acabou ficando endividado. Sobre dívidas, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele aconselhou o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Em nome de Jesus, se você hoje está amarrado com dívidas desnecessárias, eu quero profetizar que essas correntes, elas vão começar a cair em nome de Jesus. Você vai começar a desfrutar de uma liberdade financeira sobrenatural. Você vai começar a ser abençoado em todas as áreas da sua vida. E todas as coisas vão começar a prosperar. A partir do momento então que você decidir dar um passo na direção de tudo aquilo que Deus está ministrando através dessa série. Livre-se de todas as dívidas desnecessárias. E você se tornará um bom mordomo das coisas do Pai. Encontrará equilíbrio financeiro e experimentará coisas lindas da parte do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pelo seu coração. Quero pedir que o Senhor esteja derramando muito mais da parte dEle sobre a sua vida. Curve a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Diante de tudo o que vimos até aqui, faça você mesmo uma pergunta: será que eu tenho sido um bom mordomo das coisas do Pai?
Será que eu tenho cuidado muito bem das coisas que Deus tem feito chegar nas minhas mãos? Se a sua resposta ela for uma resposta positiva, parabéns para você. No entanto, se ela for negativa, sua vida está em desequilíbrio. Você precisa voltar para os trilhos. Você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído quando se trata de questões financeiras. Não há como experimentar céus abertos sobre a nossa vida financeira se ela estiver em completo desequilíbrio. Na verdade, Deus ele está interessado nesse assunto, no assunto de equilibrar a sua vida, no assunto de que você seja um bom mordomo, no assunto de colocar a sua vida na direção dele. A Bíblia diz lá: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso que nessa manhã, queridos, nós aprendemos que o planejamento financeiro, a boa administração de todos os seus recursos e a libertação das dívidas desnecessárias, além de fazer de você um bom mordomo das coisas de Deus, elas vão trazer para você equilíbrio financeiro. Elas vão permitir que você experimente tudo aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida, ou seja, uma vida abençoada. Talvez hoje você não tome posse daquilo que você é, um homem e uma mulher abençoado pelo Senhor, porque você está endividado. Dívidas essas desnecessárias. Mas Deus quer restaurar. Deus quer trazer o equilíbrio. Deus quer fazer com que você seja um bom administrador. Tudo começa com uma decisão de arrependimento, de conserto diante do Senhor. Se o seu problema é com compulsão, peça perdão a Deus. Se quebrante, se humilhe e deixe Deus tratar do seu coração, para que ao invés de você consumir tudo aquilo que Deus tem feito chegar nas tuas mãos, você possa ser alguém que tem um coração liberal para abençoar aqueles que não têm nada e que estão perto de você. Essa manhã, queridos, é uma manhã da gente colocar a nossa vida diante do Senhor, principalmente a vida financeira. Eu duvido, se você não é um bom mordomo dos seus bens, você não é do seu tempo, você não é das suas oportunidades, você não é da sua mente e nem do seu corpo. Então você tem ferido um princípio, uma doutrina bíblica que Deus deixou registrada, para que a gente viva de fato como bons dispenseiros, mordomos fiéis dele aqui na terra. Eu quero orar por você nessa manhã, mas antes de orar eu quero cantar uma canção, e enquanto a gente canta, deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixe o Senhor ministrar a sua vida. Abra-se para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você nessa manhã.